Bem-vindo ao podcast da Semana da Bethel. Esperamos que você aproveite essa mensagem do pastor Chris Valentin. Nós vamos falar hoje sobre épocas e momentos kairos de Deus. Eu creio que nós estamos neste momento, num destes momentos kairos. Então, o objetivo hoje é que você possa entender que você está no momento kairos de Deus e que você possa se comportar de maneira apropriada. Hoje, mais cedo pela manhã, nós ouvimos uma palavra muito boa sobre esperança, sobre ter esperança. E eu gostaria de explicar para você que, no meu entendimento limitado, muitas coisas têm acontecido hoje. Quando os filhos de Deus atravessaram o Rio Jordão, Deus disse, bem-vindos à Terra Prometida. Você sabia que o sobrenatural tinha acabado? Deus passou de milagres para eles a milagres através deles. Eu não estou dizendo que a travessia do rio é uma metáfora, mas nós sabemos que eles passaram uma nova época em Deus. Essa palavra época, para representar uma estação, época é uma maneira através da qual ele lida com um povo específico num tempo específico. Então, nós estamos definindo época assim. E eu gostaria de sugerir que nós, metaforicamente falando, acabamos de atravessar o Rio Jordão. Deus trabalha através de nós. E isso é um momento, é uma época inspirada. Isaías diz, o que é passado já passou. O que você já viveu, eu gostaria que você soubesse que já passou. Há coisas novas sendo proclamadas, cante um cântico novo. Christine Keynes estava aqui conosco, eu creio que há um ano atrás, e em um culto ela disse, Deus está fazendo algo novo. Ele não está fazendo apenas a próxima coisa em uma lista. Você sabe quando alguém compartilha uma palavra de Deus e aquilo causa um impacto no seu interior? Pois é, Deus está fazendo algo novo, não só a próxima coisa na sua vida, é algo completamente novo. Eu creio, por isso que sou cristão, eu sou crente. Então a próxima coisa, ela seria relevante para a minha estação, mas se Deus está fazendo algo completamente novo, eu não posso não saber onde estou indo, mas eu sei onde eu não posso mais ficar. Deus sempre diz, saia e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão e Sara não sabiam para onde eles iam, mas eles sabiam onde não mais podiam ficar. A palavra para fundamentos é uma palavra que é de Deus. Eu estou buscando uma vida que tenha fundamentos assim, fundamentos em Deus. Em Mateus capítulo 11, João cantou um cântico funerário. Mas com a flauta é uma canção nupcial. Então você vê ali uma congruência com a estação, com o tempo específico. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, mostraram os filhos de Issacar que eles entenderam as diferentes épocas, os diferentes tempos. Ali a palavra tempos é kairos. Jesus conversando com os fariseus e os escribas. E no capítulo 16 de Mateus ele diz, os escribas e os fariseus chegaram a Jesus para testá-lo e estavam buscando um sinal do céu. Sua resposta foi, quando for noite, o céu estará vermelho e pela manhã você deverá saber como discernir os céus. Você sabe discernir os céus, mas você não sabe discernir os sinais de um novo tempo. Ou seja, há sinais ao seu redor, mas você não tem discernimento quanto às épocas diferentes, os tempos distintos de Deus. Há uma citação muito boa por Eric Koff. Em tempos de mudança,
Deus encontra os que estão preparados para um mundo que já não existe. Então, num tempo de mudança, aqueles que querem aprender herdarão a terra, enquanto muitos estão se preparando para um mundo que já não mais existe. Tem um outro exemplo em que um amigo se formou com um PhD em teologia. E ele me disse, eu me formei em teologia, aprendi a responder perguntas que ninguém estava perguntando. Eu não sou contra seminário, mas você sabia que é o trabalho atual de Deus que nos interessa? Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. É o que Deus está dizendo agora. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus agora. O que Ele está dizendo agora? O que Deus diz me mostra o que Deus está pensando. E isso, por sua vez, me revela o que Deus pensa. E eu preciso saber o que Deus está dizendo nesta estação, neste meu tempo agora. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e eu amo esse versículo, quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Diga comigo, plenitude de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Ali, essa palavra tempo é kairos, outra vez. Em Efésios, capítulo 1, nós vemos que através de Jesus temos redenção. É o versículo 7 do primeiro capítulo de Efésios. Nele temos redenção através do sangue e perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. A minha esposa está me olhando aqui agora, que quer receber o meu amor. Como a gente recebe a graça de Deus? É abundante, sim, querida. Meu amor é abundante. E é por isso que a nossa vida é muito feliz. Em toda sabedoria e insight, que nós saibamos o mistério da sua vontade, que é o seu propósito. Diga comigo, de acordo com a plenitude do tempo. Isso é Cristo, no céu e na terra. Então, tem 3 palavras gregas para a palavra tempo. A primeira é a palavra cronos. Nós recebemos a palavra cronológico, né? Cronograma, ou seja, cronos significa algo mensurável numa escala linear. Você está comigo? Isto é cronos. É usado com frequência. Mas aí há uma outra palavra no grego chamada kairos. Enquanto cronos é quantitativo, kairos é qualitativo e indica um momento e não segundos. É o momento certo, o momento oportuno, o momento perfeito. Bom, né? Está melhorando. Então, os gregos gostavam de personificar as coisas através de estátuas, como sabemos. A personificação de Cronos, você talvez já o tenha visto, é aquele homem, aquele velho com um relógio por trás. Nós chamamos de pai do tempo. Alguém já viu essa estátua? Era esta a ideia grega do Cronos. Cronos diz, a vida é difícil, estou fazendo o melhor que posso, andando devagar, não tenho controle sobre a vida acontece. Se você ver estátuas da morte, vocês já viram a Dona Morte? Se você observar aquelas estátuas e as estátuas do Cronos, eles são quase idênticas, porque a ideia grega de Cronos é que o tempo te mata. Todo mundo vai morrer, tudo passa, que será, será. Ninguém tem controle sobre nada, a vida só acontece e a vida vai te levar. Mas, em Kairos,
Os gregos também personificaram através de uma estátua. Quase todas as cidades gregas tinham uma estátua Kairos, e é a estátua de um homem jovem, ágil, com algum tipo de arma. Ou seja, Kairos tem força, é ágil, tem velocidade, está acontecendo agora, o momento onde Deus declara, um momento divino, o destino divino. Quando esses acontecem ambos concomitantemente, é o momento Kairos. Enquanto o favor divino encontra a oportunidade. Em 1 Reis, capítulo 13, nós estamos vendo ali que Deus havia acabado de profetizar que Jeroboão deveria ser rei. É um estudo muito interessante, talvez para um outro dia, mas Deus tinha profetas que profetizaram que Jeroboão seria o rei. O profeta o comissionou para o reino. A primeira coisa que ele fez quando rei foi que ele colocou 2 estátuas douradas. 2 estátuas de vaca sagrada. Vocês estão tão quietos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Então, Jeroboão instala 2 estátuas de vaca sagrada e chama todo Israel para louvá-las. Daí Deus manda um profeta sem nome. No ano de 97, o profeta sem nome diz: Deus vai destruir esses altares, destruir esses profetas, e diz mais. Diz que ele levantaria um rei chamado Josias. Esse rei seria levantado para o reino, chamando Israel de volta para Deus. Isso é o ano de 907. Muitos de nós, ouvindo algo assim, pensariam que o próximo rei seria Josias. Mas a verdade é que em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, o ano é 637, quando Josias se torna rei. Ou seja, 300 anos depois é quando aquela profecia se torna realidade. E ele tem apenas 8 anos naquela época. O seu avô era Manassés, um rei maligno, mais do que todos antes dele. Destruiu a Torá e não permitia a leitura das Escrituras por 48 anos. Enviou Israel de volta para Baal. Ou seja, o rei que o seguiu foi tão maligno quanto. Agora vejamos. Manassés e seu pai, durante 50 anos, tiveram reinos malignos. Agora venham comigo, 2 Reis, capítulo 22. Leia comigo. Josias tinha 8 anos, reinou 31 anos em Jerusalém, e a sua mãe era filha de Adaia. Ele agiu bem na presença de Deus e caminhou em todos os caminhos do seu pai Davi. Não se desviou do caminho. Você viu? O seu pai não é nomeado, apenas a sua mãe. Seu pai é chamado Davi. Você sabe que o Davi já estava morto por 400 anos? O que eu quero que você veja é que quando você tem uma vitória em Deus, Deus vive do lado de fora do tempo. O seu momento Kairos em vitória transcende tempo e espaço, de modo que você continua abençoando pessoas 400 anos depois da sua morte. Os seus descendentes ainda serão chamados os seus filhos na sua linhagem. Veja como ele ainda é chamado o filho de Davi por ser justo. Ele não é chamado o neto de Manassés, ele é chamado do bisneto de Davi, o justo. O homem segundo o coração de Deus. Josias, então, tinha 8 anos quando se tornou rei e, na idade de 22 anos, declarou a reconstrução do templo. Lembrem-se, eles não haviam visto as Escrituras durante 50 anos. Josias declara a reconstrução do templo.
um templo onde não havia um Estado por meio século. Ninguém havia louvado a Deus. Ele chama o povo de volta ao louvor e adoração de Deus. Todos são chamados de volta para o templo. E no meio da construção declarada, alguém encontrou uma Bíblia. Lembre-se, não havia mais Bíblia durante 50 anos. Talvez nos anos de Manassés, um dos sacerdotes levíticos talvez tenham escondido uma Bíblia numa das paredes do templo. Agora pensem comigo, alguém encontra, um dos escribas encontra as escrituras e começa a ler a Bíblia. Ele chega até Davi e diz: eu estava trabalhando, eu estava reconstruindo o templo. E uma leitura que não acontecia há 50 anos. Quando Josias ouviu as palavras das Escrituras, ele rasgou suas roupas. Bom, né, que a gente não vive mais nesse tempo. Hoje em dia, as manifestações de Deus são diferentes. Não há muitos que tiram a roupa, né, na presença de Deus. Graças a Deus. Talvez eu faria isso quando eu era mais jovem, mas hoje... Então, Josias rasgou suas vestes e começou a declarar. E ele chama Israel de volta para Deus, destrói os altares de Baal. E o segundo avivamento na história acontece. Mas o que realmente aconteceu? A primeira coisa é que um profeta havia declarado que ele viria, que seu nome era Josias. Não há nenhum outro Josias. Saibam que não é um nome comum na Bíblia. E de repente, durante 300 anos, o universo está cheio dessa declaração profética. Está sendo gerada no universo. Que estou dizendo que o momento Kairos é a declaração divina, a declaração profética através do tempo e do espaço. Haverá um homem chamado Josias. Ninguém conhecia o nome e, por algum motivo, uma mãe dá esse nome a uma criança e ele se torna o rei mais jovem da história de Israel. Ele nasceu naquele momento, porque era um momento Kairos. A oportunidade divina se encontrou com o favor divino. E, quando ele se torna rei, as escrituras começam a ser lidas outra vez. Em 1 Reis 15, o escriba começa a ler, após 50 anos, sobre a profecia acerca de Josias, e ele disse a ele: há 300 anos atrás, o seu nome foi mencionado, você não é um acidente, você está aqui por conta de um decreto divino. De repente, ele percebe que ele não é apenas rei, ele é o rei debaixo de um comando divino de Deus com um propósito divino para destruir as obras do diabo e trazer Israel de volta para Deus. Eu creio que nós estamos num momento Kairos assim. Eu não estou falando deste segundo aqui agora, estou falando deste tempo. E eu creio que será marcado por 3 coisas. Primeiro é a aceleração. Coisas que normalmente levam anos a acontecer, estão acontecendo repentinamente. Lembra de Neemias? As paredes de Neemias? Ele é o mesmo rei que Esther e Mordecai serviram. Israel foi restaurada, ele pensa que está tudo bem, mas um dos seus irmãos dizem que as paredes de Israel estão queimando. A chorar para Deus, Deus diz: volte para Israel. Ele chega para o rei, e o rei diz: eu comissiono você para voltar e ajudar o seu povo. Ele volta, ajuda o seu povo,
E as paredes haviam sido destruídas já há 150 anos. Os israelitas tentavam reconstruir a parede sem êxito algum. Neemias chega lá, começa a orar, recebe uma estratégia da parte de Deus. Leia, é o capítulo 1 a 6 de Neemias. É uma grande oportunidade para observar as oportunidades de Deus no momento Kairos. Neemias começa a construir a estratégia de Deus. O inimigo começa a tentar enchê-lo de medo, como ele já tinha feito durante 70 anos. Mas Neemias reconstrói as paredes em apenas 50 dias. 52 dias, paredes que haviam sido destruídas por mais de 100 anos. Vejam bem, isso é uma aceleração. Você vai ter coisas que vão acontecer na sua vida. Médicos vão dizer, isso vai durar 10 anos. Ou você está passando por pobreza durante 5 gerações. Eu quero que você saiba. Eu creio na medicina, eu creio em trabalho e economias. Mas as coisas vão acontecer mais rapidamente agora. Deus vai sugerir trabalho de 30 anos em 2 semanas, em 1 mês. Que tal seu filho voltar para casa amanhã? Que tal sua filha ser salva amanhã? Que tal você engravidar? São estes os momentos Kairos versus o momento Cronos. É o de repente de Deus, é quando a oportunidade de Deus, o momento divino, toca o favor de Deus, encontra o favor de Deus na sua vida. Isso não é uma mensagem de encorajamento, isto é uma profecia. Receba esta mensagem. Essa é uma oportunidade divina para que você possa adentrar o seu momento, Kairos. Número 2, acontecimentos incomuns. Ou seja, coisas que nunca acontecem. Então, coisas que são incomuns, que não acontecem. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 15. Nós vimos a história contra o exército inimigo. Jonathan se levanta uma manhã e ele diz que está no coração de Deus é o que precisará ser feito. Quando o seu chefe tem uma visão que inclui você morrendo, você talvez não queira trabalhar com ele rumo àquela visão, não é verdade? Eles sabiam que a visão era entregue a ele. Jonathan sabia que o seu momento era quando o inimigo os convidaria. E eles sabiam que o que parecia impossível para um exército inteiro de israelitas era o que precisava acontecer. Os israelitas acordaram e perguntaram: o que é toda aquela poeira? O que é esse barulho? Ei, quem são aqueles 2 caras ali? Talvez a gente deva ajudar. Você sabia que apenas um momento Kairos pode mudar a história? Coisas que não acontecem normalmente acontecendo. O terceiro sinal são intervenções sobrenaturais. Coisas que acontecem sem explicação. A história dos israelitas, sempre, com muitos problemas, sempre em crise. Tenho amigos assim, encontram Cristo na crise. E os israelitas
estão sendo opressos durante anos. E um anjo visita Gideão e disse, homem valente. E Gideão responde, será? Se eu sou um homem tão valoroso, por que estamos tão opressos? E o anjo responde, porque a vitória está em você. O anjo diz, reúna todos os israelitas, vamos à guerra. Tinha milhares de homens. Mas Deus diz, diga a todos que têm medo que vão para casa. Acho que 10 mil foram embora. Certeza que Gideão também se voluntariou para ir para casa. Mas Deus disse, olha, você ainda tem gente demais. Leve-os para a beira do rio e os que mais beberem podem ficar. Lembre-se, quando todo o exército estava reunido, ainda tinha, o exército inimigo ainda era 10 vezes mais numeroso. E agora ele não tinha quase mais ninguém. Aí ele decidiu, né? Tinha jarros, trompetes, mas não tinha armas. E ele disse, lembre-se, só tem 300 pessoas e os inimigos tão numerosos quanto a areia. E as instruções eram para simplesmente acender a tocha. Dá para ver você no escuro se você acender uma tocha e tocar um trompete. Com certeza não é silencioso, né? Não, é um método muito ninja. Tochas, barulheira, né? E quebram jarros. Como assim, né? Peraí, cadê as armas? Quando que a luta começa? Mas Deus diz, se você está sentindo medo, vá lá ver o que o inimigo diz a seu respeito. Você sabia que muitas vezes você tem que ir ao campo do inimigo para descobrir quem você é? Todos os demônios sabiam quem Jesus era. Os religiosos não sabiam quem Jesus era. Gideão então vai ao campo do inimigo, está nos arbustos ouvindo, e logo que ele chega, um dos inimigos diz que teve um sonho. Ele começa a descrever o sonho, né, que tinha um arbusto derrubando todo mundo, e o outro interpretou, esse é o Gideão, né, ungido para nos derrubar. Vocês percebem que isso é um desses momentos Kairos? O impossível acontecendo, não faz sentido algum, não tem lógica. Você não quebra jarros, toca trombetas e acende tochas para vencer uma guerra. O inimigo se voltou contra si mesmo naquele caso. Gideão viu aquilo acontecer diante de si. Tudo saiu muito melhor do que ele havia imaginado. Então vamos lá. Primeiro, aceleração. Coisas que levam tempo demais então acontecerão repentinamente. Número 2, coisas incomuns acontecem. Número 3, intervenções sobrenaturais. A maneira como as coisas vão acontecer não faz sentido. Você está neste tempo agora, nesse tempo, Kairos. Você que tem ouvidos, ouça. Neste momento é onde você está. Ensina os filhos de Sacar. Dia 2º de novembro de 2016, os Cubs ganharam o campeonato de beisebol. Os saduceus e os fariseus disseram, nos mostrem um sinal. E Jesus disse, você sabe interpretar o tempo, mas você não vê que já há sinais ao seu redor. Os Cubs ganharam o campeonato após 108 anos sem ganhar.
Eles jogaram contra os Indians, que não tinham ganhado um campeonato em 78 anos. Apenas 4 times haviam ganhado o campeonato assim. A última vez que isso aconteceu foi há 30 anos atrás. Ano passado, os Cavaliers ganham o Campeonato Nacional de Basquete. Foi algo que nunca havia acontecido na história da NBA. São times que nunca haviam ganhado. Além disso, os Warriors ganharam 73 jogos na temporada. São times que quebraram um recorde. Quebraram recordes no mesmo ano, sem ter tido nenhuma vitória por décadas. Acontecimentos parecidos não aconteciam há muito tempo. Recordes também de cestas de 3 pontos aconteceram ano passado. São 400 cestas de 3 pontos cada nas mãos de um jogador, e outro jogador quebrou o recorde também de 300 cestas. O primeiro e segundo lugar que quebraram o recorde no mesmo ano são do mesmo time. Isso nunca havia acontecido na história do basquete. É impossível que isso possa acontecer normalmente. São acontecimentos incomuns. Eu não estou falando de times para os quais eu torço. Eu nem assisto beisebol. Quem ganha, ganha. Em 5 de fevereiro, os Patriots ganharam o Super Bowl. Os Patriots eram um dos favoritos. É claro. Há muitas coisas a pensar ali. Nenhum time ganharam com tanta desvantagem. Ganharam o campeonato todo, ganharam o Super Bowl com tanta desvantagem. Que foi o que aconteceu. Foi uma grande virada no intervalo para o fim do jogo. No mesmo jogo, 31 novos recordes foram batidos. 31 recordes em um só jogo. Ou seja, em 50 anos na história do futebol americano, todos os recordes foram quebrados em um só jogo. Qual é a probabilidade disso? Pense bem. Tom Brady se tornou o primeiro quarterback ao ganhar 5 Super Bowls na história. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, eu não estou dizendo o que deve acontecer ou o que não deve acontecer, qual time é mais interessante que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Isso nada tem a ver com as minhas preferências ou o que eu quero que aconteça. Eu só estou dizendo que não é muito comum que em apenas 12 meses todas essas coisas aconteçam. Nada disso foi de acordo com a previsão. E ninguém também preveu que a Inglaterra deixaria a União Europeia. Isso também aconteceu ano passado. O motivo pelo qual eles saíram da União Europeia é que muitos
não vieram votar por algo que não foi previsto, e eles deixaram a União Europeia. Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos contra 15 outros candidatos republicanos para a nomeação. Ninguém preveu que ele ganharia. Nem Fox News, né? O canal de televisão que o favorecia. Nenhum candidato presidencial ganhou com tanta desvantagem, de acordo com a mídia. Mais uma vez, não tem nada a ver com a minha preferência. Você pode ver que o que esses tempos indicam. O tempo de agora, o tempo que estamos vivendo, indica aceleração, indica acontecimentos incomuns, pouco prováveis, intervenções sobrenaturais, coisas sem lógica. Está comigo? Em 2017, nós vemos o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi quando Martim Lutero declarou as suas teses. Papa Francis declarou que católicos e protestantes são uma só igreja. Levou todo esse tempo para que isso acontecesse. Eu fui ver o Papa porque ele me convidou e com 38 outros pastores para uma reunião. Sim, ele se encontrou com vários pastores. Por quê? Porque quando o Papa Francisco foi comissionado para ser o novo Papa, algo aconteceu com ele. E ele percebeu que a divisão da Igreja Católica e protestantes deveria terminar. Chorando muito diante de nós, ele nos pediu perdão pelas atrocidades feitas pela Igreja Católica. Nós choramos muito também. Ou seja, algo está acontecendo. Nós estamos vivendo em um momento kairos. Não só apenas Cronos. Jesus esperou 3 dias quando Lázaro morreu. Ele queria se certificar que ele estava realmente morto. São ocorrências incomuns. Todos são exemplos de ocorrências incomuns. Há profecias globais. Uma delas é que Estados Unidos e Rússia trabalharão para o benefício do mundo. Alguns de vocês podem achar isso impossível, mas lembrem-se, China e Estados Unidos eram inimigos e hoje em dia eu gostaria de sugerir que nós somos amigos. Estamos trabalhando juntos para o bem geral. Gostaria de sugerir também que Estados Unidos e Rússia se tornaram amigos pela primeira vez na história. Você acha que o Putin e o Trump são bons ou algo assim? Eu não estou falando sobre o caráter desses presidentes. Se Deus diz Nabucodonosor é o meu servo, então Deus vai achar uma solução. Eu sou uma pessoa que trabalha com políticos há algum tempo. Eu não decido mais o que eu acho acerca dos políticos de acordo com a mídia. Eu não tomo decisões acerca do caráter das pessoas de acordo com o que vejo na TV. Eu aprendi que Deus não pensa como eu penso e Deus não é americano. Estou aprendendo. Minha esposa vive comigo há muito tempo e ela já me viu ser ultraconservador. E hoje eu sou um homem de reino. Meu coração é do reino. Pertence ao reino. Eu percebo que quando Deus diz, unja este homem como governador, como presidente, eu não decido o que eu acho sobre ele. Eu só faço o que Deus me diz. Eu aprendi que se Deus amou Nabucodonosor, se Deus ama Faraó, se Deus ama Ciro,
Nenhum desses homens serviam a Deus. Se Deus pode mudar tudo, com certeza eu posso trabalhar com Deus. Minha esposa sabe, muitas vezes eu tento entender o que aconteceu. Eu só sei que se Deus diz que vai trazer paz entre dois superpoderes, haverá então um tempo de paz. Agora, eu entendo que muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem estão pensando, quando você disser paz e segurança, é aí que virá a calamidade. Sim, eu entendo se você tem essa interpretação da escatologia, que tudo está piorando ou tudo vai piorar. Saiba que você não tem muito espaço entre rumores de guerras e calamidade. Muitos de vocês só têm 4 segundos de vida, né? Vida feliz, né? Nessa sua escatologia. Mas eu amo o capítulo 2 de Isaías. Nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor vai se tornar líder das montanhas e todos virão a Ele. E todos dirão, vamos à casa do Senhor. Ele vai nos ensinar os seus caminhos. Nós caminharemos com Ele, que a lei virá de Jerusalém. Quero ler porque não está memorizado. Eu só quero que você lê comigo. Versículo 3. E muitos virão e dirão, venham, vamos ao monte do Senhor, a casa do Senhor de Jacó. Ele nos ensinará e nós caminharemos em seus caminhos. A luz sairá de Sião. Deus julgará as nações. Decidirá entre os povos. Ouça bem. Nação não se tornará contra nação. E nunca mais conhecerão guerra. Isso quando vai ser? Nos últimos dias. Isso no milênio? Não, eu sinto muito. Eu não sou tão inteligente assim. Eu leio o que está escrito aqui. Está escrito nos últimos dias. E alguém me disse que nós estamos vivendo nos últimos dias. E é o que está escrito sobre os últimos dias. Nos últimos dias, Deus vai julgar entre as nações. E as fábricas de armas vão se tornar em fábricas de alimentos e nunca mais conhecerão a guerra. Se eu estiver errado, eu vou ser a pessoa mais feliz que a besta já comeu. Não sei quanto a vocês, mas tem muita gente que está se sentindo já como miserável bem antes da tribulação. A gente já passa 200 anos se preparando para a tribulação. O que não aconteceu ainda? Minha outra previsão é que são alianças a favor de Israel. Agora eu quero falar com vocês. O versículo que eu vou ler agora é de Esther. Mordecai diz a Esther, muitos se silenciam durante esse tempo. A palavra para tempo ali é kairos. Se você permanecer silencioso no tempo kairos, porque Deus declarou um kairos, um momento kairos e não um momento cronos. Se você permanecer silencioso, a sua vitória virá de outro lugar. Deus diz, eu declaro um kairos, mas se você permanecer calado, eu vou encontrar outra pessoa. Porque kairos diz, tem que acontecer. Deus declarou. Deus diz, ouça bem, no tempo de favor, o favor é para você, mas se você não responder ao favor de Deus, eu levantarei outra pessoa. Quem sabe, você talvez tenha obtido a realeza para um tempo como hoje. Mordecai pergunta, né? É uma pergunta, não é uma afirmação. Ele pergunta, quem sabe, né?
É possível, né? Que você for colocado nessa posição para um tempo como agora. Então eu creio que Deus está fazendo algo hoje que Ele nunca antes fez na história do mundo. Uma grande declaração, não é? Mas e se eu estiver certo? Nós abrimos esse culto dizendo, é tempo de esperança. Talvez a sua família tenha vivido através de gerações de pobreza. Olha, talvez seja através do seu trabalho árduo, isso seria nobre. Mas e se for algo imediato? Deus está curando doenças. Podemos reconhecer sintomas, mas o que é incurável é curável. Tem uma história que aconteceu há 12 meses atrás, por volta de 1h da manhã. Eu e minha esposa estamos conversando. Esse não é o nosso normal. Não, geralmente sou eu que fico falando, ela dorme. Muitas vezes eu estou conversando e ouço ela roncando. Eu fico falando sozinho muitas vezes. Mas dessa vez ela estava acordada conversando comigo e estávamos falando sobre o nosso futuro e nossos filhos, nossos netos, deixar uma herança, o legado, tudo isso. E estávamos conversando sobre a nossa vida pessoal e o quanto queremos impactar as gerações que estão por vir. E eu disse, nossa, não seria maravilhoso se Deus pagasse já a nossa casa? A gente ainda deve $500 mil. Ela pode te dizer, não houve voz do céu, nenhum anjo chegou, não sentimos nada, a nossa oração foi simples. A mesma oração já fizemos centenas de vezes. Ela vai te dizer, já há 4 anos nós trabalhamos, não é? Nós temos trabalhado, pagando pela nossa casa. 6 semanas depois daquela oração, alguém chega até nós em uma conferência, é o último a chegar para a oração. E ele disse, você não pode orar por mim, eu estou aqui para pagar o restante do que você deve na sua casa. Agora veja bem, todo pastor já recebeu alguma profecia que ainda não aconteceu, tá? Não perca a sua esperança, reserve a sua esperança. O cara que chegou para a oração tinha uma foto do barco. Ele disse, eu tive que levar esse barco de volta. Eu sonhei que Deus estava me dizendo que não era para eu ter um barco, que era para eu pagar o restante da sua casa. Eu tenho muita dívida. O cara respondeu, você deve mais de 3 milhões? Não, claro que não. Eu disse para ele, olha, volta lá, conversa com o seu pastor, e se você pagar pela minha casa, você não vai ser meu amigo. Nós não vamos ser amigos, eu não posso ser comprado. Nós não... Não, o cara disse, não, eu entendo, isso não não quero ser seu amigo, né? Eu só quero liberar isso com Deus porque eu quero meu barco. Eu não deixei ele pagar pela minha casa. Por 3 dias eu lutei com ele. Eu não queria que ele se arrependesse daquela escolha. Mas ele já tinha certeza, ele já tinha falado com Deus. 3 dias depois ele paga o restante da que eu devia na minha casa. E 2 dias depois ele nos manda uma foto de outro barco. Então tá a foto, tá a legenda. Deus disse que eu posso ganhar qualquer barco que eu quiser depois, agora que eu já paguei sua casa. Bom, né, gente? Fique de pé. Ei, e se isso não era só pra mim? E se Deus gosta de você do mesmo tanto que Ele gosta de mim? Se o favor de Deus não está sobre apenas uma pessoa? Estou passando do tempo já, mas... E se o favor de Deus não é apenas para uma pessoa? E se o favor de Deus é para nós numa certa estação, numa época?
Ou seja, eu não acho que o Kairos de Deus está sobre o mandado da pessoa, está sobre um tempo, está sobre uma estação. Por isso que tantos times foram afetados, por isso que as eleições foram afetadas. Nós estamos dentro de um tempo de favor acelerado. O que pode acontecer se você entrar para esse favor acelerado de Deus? Que tal você saber que esse é o tempo de Deus? Talvez Deus tenha pago pela minha casa, porque estamos dentro de um tempo assim. Você está dentro do tempo Kairos. Quanto esse tempo vai durar? Não sei. Muitas vezes dura alguns dias, algum ano. Na história de Israel pode durar durante 40 anos. Só estou dizendo que, enquanto ainda é tempo, você deve fazer o que esse tempo requer. Então, peça para Deus coisas que você nunca nem esperou. Levante as suas esperanças, aumente as suas esperanças, levante a sua mão. É hora de aumentar a sua esperança. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, todos eles que estão ouvindo essa mensagem, todos que estão assistindo, todos aqui hoje, que haja um momento Kairos, não só para um povo, mas para um tempo. Que nós sejamos os filhos de Issacar, que a gente possa adentrar o tempo certo, dizendo, este é o tempo de milagres, estes são os milagres que quero. Eu quero meu filho de volta, minha filha de volta, meus filhos libertos das drogas, pobreza quebrada. Quero meu corpo bem, quero saúde, quero minha cura. Todas essas coisas nos últimos dias, peça chuva e milagres. E todos dizem, eu recebo isso para mim. Amém. Muito obrigado.